Pessoal, agora com as nossas duas mudas aqui, vamos lá para a nossa aula número 3, que é como plantar, né? Você já aprendeu a reproduzir a muda, agora você vai aprender como plantar. Como é que eu faço para plantar isso do jeito certo? Tem jeito? Tem jeito, tá? E é uma parte muito importante. Então o que você vai fazer aqui nesse caso, e é uma parte muito importante, primeiramente escolher as mudas que você vai plantar. Você pode plantar, não é o interesse de você plantar tudo no mesmo vaso, senão você não teria separado elas. A gente separou, lembra na aula passada? Elas estavam juntas assim, a gente separou, a gente agora tem duas. Vamos escolher uma das duas, eu quero escolher essa daqui, tá? Porque não acho que faz mais sentido para eu explicar o que eu vou querer explicar. Estou mantendo aqui as armadilhas apenas para vocês entenderem depois o que eu vou fazer, tá bom? Tá aí nossas mudas de sarracênia, nossa muda que a gente escolheu a vencedora. Esse é o vaso que estava. E agora vem a grande sacada. E é esse o segredo do meu sucesso. Ah, Rafa, já vi vários lugares que plantam sarracênias de diversos tipos, de diversos modos, é claro. Gente, vou pegar aqui para vocês verem uma coisa. Isso daqui, peguei ali, é uma sarracênia, uma muda menor de sarracênia, ok? Ok. Já tá me entendendo, né? É uma muda pequena. Preciso desse vaso desse tamanho aqui para essa muda? Vamos lá. Não preciso. Por quê? Desperdício de espaço. Ainda posso manter essa planta aqui, ó. Nesse vaso aqui. Esse é um pote número 6. Tá? Tem 6 centímetros de altura, aproximadamente. Tá? Não preciso manter essa planta aqui. É desperdício de espaço. Nem tem raiz para tudo isso. Então não faz sentido eu colocar essa muda aqui. Conforme essa muda cresceu, eu tirei ela desse vaso e coloquei neste vaso aqui. Tá vendo a diferença? A altura pode ser até a mesma. A largura que é diferente. Porque ela expandiu para os lados. Mas poderia ter pego um vasinho um pouquinho maior para plantar uma muda dessa. Tá? Um exemplo, na época. Ela cresceu um pouco mais? Gente, acabou. Muda para um vaso ou definitivo, ou um vaso desse, que já é muito o suficiente para a muda que a gente vai utilizar aqui. Esse aqui eu chamo de vaso intermediário. Por quê? Um vaso grande, na verdade, ele tem o dobro de tamanho desse. Ele já é assim. Que aí seriam para uma sarracênia adulta. Muito adulta. Estamos falando de duas mudas recém-plantadas e jovens, tá? Então, vou utilizar esse vaso médio. Então, tudo depende do tamanho da planta que você tem, da idade dessa planta, quanto tempo você vai deixar ela naquele vaso, tá bom? Então, esse vaso vai servir para as mudas que nós temos. Por que é um vaso redondo? Outro ponto importante. Vocês já viram o jeito que as raízes crescem? Cresce bastante, tá vendo? Ó, são raízes moles, brancas, tá? Essa planta tá muito saudável, muito mesmo. A gente dá para ver as raízes bem branquinhas. Quando a planta tá deteriorada, as raízes ficam marrons, né? Porque significa que a planta tá morrendo. Mas nesse caso a planta tá bem jovem, tá bem bonita, tá bem interessante, tá? Então, por que o vaso é redondo? Porque quando eu plantar isso daqui no canto do vaso, aqui onde eu vou plantar, e essas raízes forem crescendo, elas simplesmente vão deslizar melhor e vão ocupar muito mais espaço num vaso redondo do que num vaso quadrado, sem correr o risco dela empelotar em algum lugar. O vaso redondo, por experiência própria, faz com que as sarracênias se desenvolvam melhor, as raízes crescem melhor, a planta ocupa mais espaço do que o vaso quadrado. Esse é o principal objetivo. Cresce melhor mesmo, não é estética. Ah, porque o quadradinho serve por um tempo, serve. Mas o redondo aqui é o vaso. Os vasos redondos é que dão resultado. Essas plantas costumam dar touceiras bem grandes. Pensa, o vaso grande com uma sarracênia aqui, e ela vai crescendo e ela vai se multiplicando para lá, e ela vai para cá, e ela vai para cá, e ela vai para cá. Essa planta vai ocupar esse vaso inteiro, se ele for redondo, e não quadrado. Beleza? Então escolhemos esse daqui. Esse daqui tem aproximadamente 15 centímetros de altura, tá? É um vaso muito bom.
feito de um material interessante, né? Esse provavelmente é um material reciclado, né? Ele é preto, isso é muito legal até, tá? E agora a gente vai falar do substrato. Escolhemos o vaso, escolhemos a muda, vamos falar do substrato. Tá aqui, substrato. O que tem nesse substrato aí? Musguesfagno e perlita, apenas. Só que essa daqui, lembra da mistura que a gente fez para Dionéia, por exemplo? Musguesfagno e perlita. Meio musguesfagno, meio perlita. Para sarracênia, a história é diferente. Taca a perlita nesse negócio aí, meu amigo. Eita, Rafa, como assim tacar perlita? Pode pôr perlita à vontade. Essa planta se desenvolve melhor quando o solo tem mais perlita. Acredite se você quiser, quando ele é mais drenado, né? Pedrisco, pode pôr pedrisco aqui. Sabe aquele cascalhozinho de aquário que a gente mostrou para vocês aqui nos substratos? Todo o nosso substrato aqui é praticamente musguesfagno e perlita. Vocês não vão ver eu utilizar outra coisa além disso. Nosso bom e velho musguesfagno e perlita, tá? E você pode ter um resultado maravilhoso, eu garanto para você. Tá vendo essas raízes aqui, ó? Isso tudo daqui, ó, sai andando no meio das perlitas, assim, ó, cresce muito mais rápido, se desenvolve muito melhor, a planta fica muito mais drenada, fica muito mais interessante, cresce muito melhor quando é desse jeito. Então, gente, bora tacar perlita nesse substrato aqui para ele ficar cada vez mais bonito. Eu vou pôr mais um pouquinho, assim, porque eu gosto dele bem perlitoso mesmo, bem drenado, tá? E agora eu vou umedecer. Bom, já tinha jogado água aqui, então não tem problema. Depois de molhado, a gente mistura bem, tá? Mistura e mistura, porque isso tem que ficar muito bem misturado. O substrato tem que estar muito bem misturado, tá? Mistura realmente para entrar em todas as áreas. Não tenha torrões, tá? De musguesfagno e deve ficar desse jeito aqui. Perfeito? Fez o substrato? Agora você vai plantar, ok? E essa é uma parte também muito importante. Então vamos lá. Vou deixar aqui do lado. Vou pegar o nosso vaso. Você vai deitar o nosso vaso aqui. Simplesmente assim. Vai colocar. Aperta no canto. Ó. Tá vendo? Deitou. Coloquei. Deitou. Coloquei. Aperta no canto. Ó. Certo? Ó. Bem assim, ó. Pode pôr mais. Não tenha dó de gastar substrato. Você vai ter resultado com isso. Tá? Ó. Tá bem firme, certo? Vai pegar a sua sarracênia, aqui, ó, tá vendo? Apertou no canto. Onde foi que você cortou? Foi aqui que você cortou? Ok. Você vai pegar a frente de crescimento. A parte que você cortou vai ficar encostada aqui. Só que, antes de você fazer isso, eu recomendo... Agora você vai chorar. Você fazer isso aqui, ó. Vem nas armadilhas antigas e corta. Ah, você vai cortar essa armadilha grandona, Rafa? Vou. Cortei. Olha aí o tamanho da armadilha que eu levei. Tá vendo? Ó, simplesmente cortei. Vou cortar mais algumas. Ó, as mais antigas você corta. Corta. Pode até cortar uma da ponta aqui, da frente de crescimento, se você quiser perceber que ela tá de alguma forma. Ó, as tortas geralmente eu corto. Eu dou uma limpada aqui, ok? Feito. Vamos dar mais uma aqui, certo? Certo. Deixei só uma armadilhazinha nova, certo? Esse ponto é muito importante, tá? E aí agora você vai plantar. Vai pegar a parte que você cortou e a frente de crescimento. A parte que você cortou vai no canto do vaso, aqui, ó. Ó. Encostado no canto do vaso, ó. Tá? Apoie as raízes, a frente de crescimento, virado para o centro. Sempre. Encostado no vaso, virado para o centro. Encostado no vaso, virado para o centro. Frente de crescimento. A coroa não pode estar enterrada. Tá vendo aqui, ó?
O musgo esfagno tem que vir até aqui. O musgo esfagno tem que vir até aqui, ó. Tá vendo o substrato? Não pode enterrar a coroa. Tem que enterrar só as raízes, tá? Então você vai vir aqui, vai encostar, ó, encostou, deixa a coroa para cima, depois a gente dá uma arrematada, acomoda bem as raízes e toma cuidado para você não apertar as raízes. Você vai colocando o musgo esfagno, enfiando lá no cantinho, tá? Ó, tá enfiado aqui no canto do vaso, vamos certificar de que ela fique pro canto do vaso, certo? Vamos colocar mais, aperte. Agora você pode apertar um pouco, apenas para dar uma leve pressão e as raízes ficarem seguras, ok? Dá mais uma apertadinha aqui, certo? Ó, já tomou forma. Agora a gente vai colocar aqui em cima, certo? Aperta mais um pouco, ok? Lembrando que você não está apertando para quebrar as raízes, você está apertando apenas para que a planta fique firme nos vasos, tá? Ó, certo? Aqui. Pronto. Sua sarracênia está plantada. Vamos tirar esse aqui. Agora você dá aquela arrematada bonita. Pode passar um pano no vaso para deixar bonito, para deixar mais estético. Aperta bem o musgo aqui agora só para deixar firme, ó. Firme, ó, firme. Tá vendo? Deixei apenas uma armadilha nova e vamos jogar para lá. Tá aí a sarracênia plantada. Frente de crescimento. Traseira que você cortou vai ficar aqui. Frente de crescimento vai ficar aqui, virado para frente, tá? Virado para o meio, ó. Frente de crescimento, virado para o meio, tá bom? Isso é muito importante de você fazer. A altura do vaso, as raízes vão crescer muito, mas muito mais. Eu dou 6 meses para eu ter mais mudas da planta daqui. Daqui a 6 meses eu vou ter mais mudas, com toda certeza, dessa planta. Por quê? O substrato tá certo, a muda tá certa e agora a gente vai falar de uma coisa importante. Identificação. Gente, a gente está gravando num sítio e é muito normal, de vez em quando, o João de Barro cantar aqui do nosso lado. Bom, a gente vai colocar a identificação, Leucophylla rubra alata, porque senão você simplesmente não tem a identidade da sua planta. Pronto, sua planta está bem feita. Época para você fazer isso. Quando eu devo trocar o substrato, quando eu devo fazer mudas. Oficialmente falando, você precisa fazer as mudas no final do inverno e começo da primavera. Esse é a principal época. Porém, recentemente eu descobri que você também pode fazer no início do inverno, sem problema nenhum, tá? O que você vai fazer é que você aproveita que você vai podar algumas armadilhas, nós estamos aqui no início do inverno. Eu já aproveito, fiz a poda de algumas armadilhas aqui e já aproveitei para trocar o musgo esfagno por um musgo novo, ou seja, vai passar o inverno com musgo novo, tá? E com a planta nova também, tá? Só que você tem um risco. Por quê? Rafa, sarracênia se desenvolve mais no calor, obviamente. Ou seja, se você fizer essa reprodução sem muita segurança, eu já tenho muita segurança, e é por isso que eu faço ela praticamente que todas as épocas do ano, mas eu prefiro fazer no final do inverno. Estamos fazendo agora porque nós estamos gravando o vídeo, mas a época certa, ideal para você fazer, é no final do inverno. Que época? Aqui no Brasil, oficialmente falando, se você estiver vendo aí na Europa, nos Estados Unidos, Portugal, um beijo Portugal, galera de Portugal, da Coreia, muita galera da Coreia assistindo o vídeo, né? A comunidade Nikkei também, muita gente da comunidade Nikkei de São Paulo que assiste. Então, se você está vendo esse vídeo agora, a época ideal para você fazer aqui no Brasil é no final do inverno, né? Ou seja, agosto é legal, julho ainda tá frio, mas agosto seria interessante. Finalzinho de julho, começo de agosto, já começa a podar e já começa a separar as mudas.
Por quê? Vai esquentando, vai aumentando, ela vai multiplicar e ela já vai estar pronta para dar flores, para se multiplicar e para dar cada vez mais mudas para você. Legal? Gostou? Gente, calor é crucial para essa planta, tá? Ela só não se desenvolve, no frio ela só não se desenvolve na parte de cima, mas na parte de baixo continua. Ainda vai ter raiz crescendo, tá? E aí agora a gente vai para as condições de rega, né? E clima. Como que a gente mantém essa muda aqui agora até que ela dê armadilhas? Bora lá? Bom, espero que você tenha gostado de mais essa aula. Se você ficou com alguma dúvida, é só você me chamar. Eu te ajudo nessa parte com toda certeza. Muita gente pode ter dúvida do tamanho e formato do vaso, mas eu acho que já ficou bem claro para vocês relacionado a isso daqui. Beleza? Bom, no demais, agora a gente pode falar um pouquinho também a respeito de inseticidas que talvez você pode passar aqui ou algo do tipo. Como que vai funcionar isso? Bom, galera, agora você pode até passar um fungicida nessa planta, né? Que depois a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre fungicidas. Você pode até passar um inseticida, tomar muito cuidado, mantenha ela longe das pragas. Se você tivesse uma estufa, seria até muito melhor, porque você coloca ela na estufa, mantém ela no quentinho e ela vai se desenvolver cada vez mais. Beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos para a próxima aula, onde eu vou explicar para vocês sobre condições. Como é que eu vou manter essa planta viva, hein? Bom, até a próxima aula. Tchau!